Agora vai. Agora vai. Tudo bem, pessoal? Aguardar um pouquinho para as pessoas entrarem. Tive uns probleminhas técnicos aí, mas consegui resolver. Pessoal que tá entrando, só me sinaliza se o som tá bom, por favor, que aqui eu não tenho noção. Oi, Val. Vocês me ouvem? Bom dia. Vocês me ouvem? O som tá bom? Alguém coloca se o som tá bom, por favor? Tá ótimo? Legal, Val, obrigado. A gente não tem muita noção aqui, né? O ao vivo tem seus altos e baixos. Vamos lá, pessoal. Vamos só aguardar um pouquinho mais para o pessoal entrar. É 9h30, eu passei um pouquinho porque eu tive uns probleminhas aqui com o celular. Enquanto isso, eu vou iniciar aqui com a leiturazinha, tá? Só para a gente harmonizar enquanto o pessoal entra. Vamos ver o que cai aqui. Vamos fazer uma leitura agora, pessoal, do livro Corações Amigos, só para harmonizar o ambiente enquanto o pessoal entra aí, ó. O livro é o Corações Amigos, tá? A leitura que eu vou fazer agora chama-se Amigos Fiéis. Muitas voltas dá a vida, e numa delas encontrai-me com meu amigo Frederico. Muito senhor de si, procurava ele viver as suas horas, dando o conforto que a moeda lhe permitia. Cresceram suas responsabilidades à medida em que ele enriquecia. Mas como o dinheiro é um companheiro que adora excessos, ele também não fugiu a essa regra. Comprava tudo o que de mais novo surgia no mercado. Era o novo rico mais respeitado da cidade. Requisitado pelas autoridades e cobiçado pelas mulheres. Enfim, o homem do momento. Bastava pegar em dinheiro para que ele se multiplicasse. Ninguém vive sozinho. Todos precisamos de alguém, principalmente se possuímos riqueza. Frederico era cercado de amigos serviçais, empregados, e não percebia que eles não o queriam, mas sim o seu dinheiro. Quando este foi acabando, Frederico, vendo-se sozinho, armou-se de revólver e quis dar fim à vida. Como viver sem amigos e o respeito de antes? Ele pensava. No momento em que ia apertar o gatilho, o velho Manuel, em quem Frederico nunca prestara atenção, entrou sala dentro e lhe tomou a arma, dizendo: Senhor, não faça isso. Os que lhe abandonaram não eram seus amigos de verdade, apenas amavam o seu dinheiro. Mas quero que saiba que o Senhor é amado, por mim e por muitos. Como, Manuel, se sempre os desprezei, nem me aproximando de vocês por serem pobres? É isso mesmo, seu Frederico. O Senhor não chegava perto de nós, mas o seu dinheiro sim. E ele amenizou nossa fome, deu estudo aos nossos filhos, curou as nossas doenças e nos vestiu. E quem foi que lutou para obtê-lo foi o Senhor. Portanto, aprendemos a amá-lo através do seu dinheiro. Se está pobre hoje, nós o amamos a si mesmo, em agradecimento ao homem que tanto nos ajudou. Manuel, conto com vocês, meus amigos fiéis, para me ajudarem a viver sem dinheiro nessa nova fase. Pode contar com a gente, já estamos acostumados a viver quase sem ele. Que assim seja. Quantas são as vezes, né? Que quando estamos no alto da carne seca, como diz assim, são os amigos que não são amigos que se aproximam. E quando estamos por baixo, somente os verdadeiros chegam, não é mesmo?
Pessoal, eu vou pedir para vocês, para quem quiser, colocar uma água do lado, para que os amigos do plano superior possam fluidificá-la, tá? E termos fé que a partir dessa oração, o remédio será colocado dentro dessa água de acordo com o merecimento de cada um de nós, certo? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, imaginarem agora uma paisagem bem bonita, imaginarem, se possível, o Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, pedirmos proteção para nosso lar, pedirmos proteção para nossa família, que essas meia hora, esses 30 minutos que nós vamos passar juntos possam ser abençoados, que os amigos do plano espiritual possam abrir as nossas mentes para que possamos juntos nos enriquecer de ensinamentos, que possamos nos ajudar a fazer desses 30 minutos os melhores minutos desse sábado. Vamos pedir à nossa Mãe Maria que esteja conosco, que nos cubra com seu véu, que nos proteja de qualquer interferência externa. E assim vamos pedir para a caravana dos médicos que nos assistem nesse momento, olhar com carinho para a nossa água que está aqui do lado, para que durante este bate-papo, o remédio que nós necessitamos de acordo com o nosso merecimento possa ser colocado dentro dela. E assim, rogando aos céus, faremos a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças à nossa Mãe Santíssima. Que todos eles possam estar conosco agora, durante esses 30 minutos de bate-papo. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do perdão. Mas antes eu gostaria de saber como vocês estão, como vocês passaram a semana. Pessoal, quem não pegou a água para essa prece, pode pegar durante a palestra, tá? Pode deixar aí do ladinho, no final a gente vai fazer uma outra prece, para que os nossos amigos do plano espiritual possam fluidificá-la, se assim for do nosso merecimento e da vontade de Deus. Como vocês estão, pessoal? Como vocês passaram a semana? Cristina, Carlos, Solange, Valquíria, contem para mim um pouquinho como que tá sendo, como que foi essa semana, como tá sendo esse finalzinho de quarentena. Se Deus quiser, isso vai passar, já tá passando. Como que vocês estão? Enquanto vocês respondem, pessoal, quando a gente fala sobre o perdão, não tem como a gente falar sobre o perdão sem a gente falar sobre... Graças a Deus que vocês estão bem, todos em casa, que bom, que bom. Assim vamos permanecer por mais algum tempo, né? Pra gente se proteger e proteger aqueles que a gente ama, não é mesmo? Se Deus quiser, as coisas vão melhorar, porque quanto mais a gente for unido, quanto mais a gente se ajudar, eu acho que a gente tende a ir por um caminho cada vez melhor, né? A gente tem que ter fé em Deus, fé no Pai, porque se Ele realmente é justo e bom, como diz o nosso Evangelho, como diz a Bíblia, nenhum pai faria mal para o filho, não é mesmo? Então a gente vai saindo dessa aos pouquinhos aí, porque a gente merece. A gente merece, desde que a gente se proponha a melhorar, não é?
Então, como eu estava dizendo, pessoal, não tem como a gente falar sobre o perdão, como citar a questão do perdão, sem citar a questão das desavenças. E antes das desavenças, sem citar a questão dos problemas que a vida nos impõe. Os ensinamentos, na verdade, que a vida nos impõe. Não é mesmo? Qual o significado da vida se não fosse viver? A gente viver as experiências de cada dia, não é? A gente passa pelas provas que a vida carnal nos dá. E a gente aprende muito nessas provas. Porque a vida no plano carnal nada mais é do que um período escolar. Lembra quando a gente estava na escola, lá atrás? Dia após dia, os professores nos passavam lições. Nos preparava para os exames do final do ano. Nos preparava para entrar no ensino superior, não é verdade? E a situação que a gente vive hoje, pessoal, não é contra o nosso bem, não é contra o nosso crescimento. O professor, ele nunca esteve contra a gente. A escola, quando a gente estudava, nunca esteve contra a gente. Por mais que a gente não queríamos frequentar, a gente nunca queria fazer as provas, era fundamental fazê-las para termos um futuro melhor, não é verdade? A gente tem que compreender, pessoal, que tudo que a gente vive nessa vida é permitido por Deus. Lembra daquela frase que diz: nenhuma folha cai aqui na terra sem que Deus o permita. E por mais que não entendamos, a situação que nós vivemos, vamos ter a certeza de uma coisa: essa situação soma a nós as experiências que a gente precisa para que o nosso amanhã seja melhor do que o hoje. É o amadurecimento, né, pessoal? É a evolução necessária para qualquer um de nós. O que a gente vai desejar para os nossos filhos, senão que eles aprendam, que eles amadureçam e sejam melhor do que nós, não é verdade? Muitas vezes a gente não pôde ter algum ensino que a gente vai oferecer, querer de todas as maneiras oferecer para o nosso filho, não é verdade? Os adolescentes, eles dão tanto trabalho, mas o que a gente deseja a eles? Que tenha mais responsabilidade, mais comprometimento, coisas que muitas vezes nós não tivemos lá atrás, não é mesmo? Muitas vezes nós fomos adolescentes rebeldes e hoje a gente olha para os nossos adolescentes e fala: como que essa pessoa é desse jeito? Mas são espíritos, assim como nós, que estamos engatinhando, que temos muito a aprender diante desse universo tão grande, infinito universo de possibilidades de conhecimento que Deus nos deu. Nós estamos engatinhando, pessoal. Um dia nós vamos andar com os nossos próprios pés e depois a gente vai ser capaz de ajudar os outros. Mas quando que a gente vai ser capaz de ajudar os outros? Quando a gente fechar os olhos para algumas mazelas que nós mesmos causamos por conta do egoísmo, por conta do ego, não é verdade? Então, pessoal, Deus, o nosso Pai, nos coloca em situações de provas difíceis, mas as provas que mais difíceis que elas sejam, ela só vem até nós quando a gente está preparado. Lembra daquela frase que diz: Deus não dá uma cruz maior do que aquela que a gente possa carregar. E é verdade. Quando a criança está começando a alfabetização, por exemplo, a gente não vai dar uma tabuada do 9 para ela fazer. Ela vai aprender a fazer os primeiros rabiscos. E assim é com a gente. Deus nos dá uma prova que a gente consegue passar. Após aquela prova, a gente vai se tornar um pouco melhor, um pouco mais evoluído, para passar por uma prova um pouco mais difícil. E assim vai. Então, pessoal, nós estamos todos no mesmo barco agora. Todos somos espíritos que já reencarnamos diversas vezes. E graças a essa lei da reencarnação, que possibilita o esquecimento das outras provas, nós estamos vencendo provas novas.
a cada dia. Estamos vencendo nossos próprios erros do passado, nossas falhas do passado. Essa é a verdadeira bondade de Deus. E o que mais atrasa a evolução e o nosso crescimento? Nós mesmos. A gente fica tentando buscar justificativa para tudo. A gente se habitua a reclamar. A gente fica jogando a responsabilidade dos nossos atos para os outros. Isso quando a gente não começa a xingar Deus e fala: Deus, eu não mereço isso. Opa, pera lá. Como assim não merece? Você merece não por punição. Você merece para evolução. Não é verdade? Se não fosse essas provas que a gente passa todos os dias, quem seríamos nós lá na frente? Quem seríamos nós hoje se não fosse as provas lá de trás? Nós temos que colocar na nossa mente o quê? Eu quero melhorar. Se eu quero melhorar, eu preciso olhar para dentro. Eu não posso olhar para fora. Quando eu melhoro aqui dentro e passo por uma prova e venço esse obstáculo, os que estão ao meu lado, aqueles que estão passando pelas mesmas coisas, eu não vou mais apontar o dedo. Eu vou estender a mão para a pessoa. Eu não mais aponto o dedo para o erro de ninguém. Eu estendo a mão para erguer aquela alma que ainda não passou pela prova que eu passei. Mas quando eu ainda estou naquela fase de apontar o dedo, naquela fase de achar culpado, é porque eu quero enxergar em mim aquilo que eu enxergo no outro, que está na mesma escola que eu. Todos nós estamos na mesma escola de vida, na mesma escola. E é legal alguém apontar o dedo pra gente, apontar o nosso erro. É muito comum isso daí, muito comum. Mas para enxergar as nossas falhas, é necessário a gente se banhar de humildade, pessoal. Não é verdade? A gente tem que entender que a gente está aprendendo. E ninguém vai julgar uma criança por ela não saber fazer uma tabuada do 9 no primeiro ano da escola. E assim somos nós, e assim nós temos que enxergar o aprendizado do nosso irmão. Quantas e quantas são as vezes que o nosso irmão erra, aquela lição que nós já aprendemos. E o que nós fazemos? Apontamos o dedo na crítica, ao invés de estender a mão para aquela alma que precisa de um professor, que precisa muitas vezes só de um apoio, que está no amadurecimento assim como nós. E nesse amadurecimento, pessoal, há muitos tropeções, há muitos erros cometidos. Não é verdade? A gente não pode perder tempo. A gente perde tempo demais. A gente não pode perder tempo apontando o erro de ninguém. A gente tem que otimizar o tempo ajudando este alguém, e aquele mesmo erro pode servir para o nosso aprendizado. A gente tem que colocar na nossa mente o seguinte: se o irmão tropeçou por algo que a gente já conhece, já sabe como passar, a gente estende a mão e ajuda a passar. Se ele tropeçou por algo que a gente também não conhece, a gente observa o erro do irmão, olha para dentro da gente e procura compreender aquele aprendizado pode servir para você. E lá na frente você não vai errar no mesmo erro que ele errou. Você não vai cair no mesmo buraco. Muitas vezes a gente precisa se corrigir. Não é muito melhor aprender com o erro do outro do que apontar o dedo para o outro? Pessoal, lá fora já tem muita gente apontando dedos. Já tem muita gente criando maledicência. Já tem muita gente falando mal das pessoas por erros. Não é verdade? O que falta é a gente se conscientizar e ajudar aquele que precisa mais que nós naquele momento. Por que naquele momento? Porque amanhã pode ser nós o necessitado.
E aquele irmão que já passou por aquilo pode nos estender a mão. Não é verdade? Se o problema existe, vamos corrigi-los, mas vamos olhar para dentro, não olhar para fora. Nenhum problema a gente corrige de fora para dentro. Todos os problemas a gente corrige de dentro para fora. Porque se é um problema para nós, aonde ele mora? Aqui dentro. A falta de conhecimento está aqui. Como o relógio que não para, pessoal, a vida não para, a evolução não para. E a bondade de Deus nos permite que sejamos levados ao crescimento. Por mais que tenhamos cansaço, preguiça, desânimo, falta de fé muitas vezes, a vida nos impulsiona a seguir essa trajetória de crescimento. Não é verdade? O problema, quando ele surge, ele está, na verdade, nos impulsionando a sempre seguir em frente. Então, por que nós vamos olhar para trás e dar passos para trás, sendo que a gente pode seguir sempre na evolução, que é a vontade de Deus? Mas por que eu estou falando tudo isso se o tema da palestra, do bate-papo de hoje é o perdão? Porque, pessoal, quantos não são aqueles irmãos que erram conosco e a gente aponta o dedo porque no nosso pouco entendimento aquele erro foi uma maldade? Nós paramos para pensar que aquele que nos faz mal pode ainda não ter aprendido a lição do respeito, da cooperação que nós já aprendemos. Porque, pessoal, cada um nessa vida está num estágio evolutivo. Como nós já dissemos, não vou usar novamente o paralelo com a tabuada. Não vamos querer que uma criança aprenda a tabuada do 9. Então, muitos erros que cometem conosco, nós já não cometeríamos mais com outra pessoa. Por quê? Porque nós somos melhor do que a outra pessoa? Não. Porque esse aprendizado nós já tivemos. E muitas vezes aquele irmão ainda não teve. Muitas vezes a gente lembra quando no Evangelho Jesus disse: talvez seja a passagem mais difícil para o ser humano que esteja na carne. Quando alguém te bater na face direita, ofereça a outra. Como é difícil você entender esse paralelo que Jesus fez. Mas o que Jesus quis dizer naquele momento? Que se alguém te fizer mal, não pague o mal com o mal. Alguém te bateu na face esquerda, vai lá e dá um soco na direita. Não. Porque se você fizer isso, você está voltando atrás na sua evolução. Você está fazendo 2 tipos de maldade. Com você mesmo, que é a pior de todas, e com outro ser humano que errou com você. Então é aquela hora da gente respirar fundo. Me fez mal, legal, não vou revidar. Se eu não puder resolver o rolê ali na hora, vou resolver num outro momento, mas eu não vou revidar com a mesma moeda. Porque se eu assim fizer, eu vou estar voltando para trás no meu degrau evolutivo. Não é verdade? Por quê, pessoal? O que é o perdão? O perdão, pessoal, ele é tão importante para o nosso equilíbrio quanto o ar que a gente respira nessa existência. Por que eu estou falando isso? Se a gente, pensa comigo, se a gente releva as pequenas indelicadezas, pensa assim, ó, alguém te xingou hoje. Aí, como você já aprendeu essa lição, você não vai xingar de volta. Vai dar aquela raivinha dentro, porque a gente é ser humano, a gente não é de ferro também, mas a gente não vai xingar de volta. Alguém te xingou amanhã, você não vai xingar de volta.
Alguém te puxou o tapete no trabalho, coisa que acontece assim no mais alto grau. Você não vai puxar o tapete da pessoa na primeira oportunidade que você tiver. Sabe por quê? Porque quando a gente aprende a lidar com as pequenas ofensas, a gente prepara o nosso espírito para as grandes ofensas. Lembra da tabuada do 9? Deus permite que nós passamos por todos esses problemas aqui. E um dos problemas, qual que é? Bom dia, pessoal que está entrando agora. Um dos problemas, qual que é? A falta de compreensão, de tato e de amor para com o nosso próximo. Ah, Willy, mas eles não tiveram amor conosco. Legal, o problema é deles. Quando você não tem amor para com o seu próximo, o problema é seu. O problema passa a ser seu. E quem vai tirar 0 na prova no final do ano é você, não é ele. Sabe aquele aluno bagunceiro que falta nas aulas, que faz bagunça nas aulas, que já repetiu 5 anos da escola e que tá ali. Tá ali. Se você se juntar a ele, para onde você vai? Você vai se tornar um igual. Não é verdade? Então, se ele erra, se ele faz as mazelas, primeiro de tudo, você precisa ter a sua personalidade própria e seguir. Segundo, você precisa estender a mão e ajudar. Porque se você está na linha reta, se você está na linha do conhecimento, na linha do estudo, você já passou pelo estágio evolutivo que ele ainda não passou, que talvez ele esteja com dificuldade de passar. Igual nossos filhos. Nossos filhos muitas vezes chegam com notas vermelhas da escola. Qual que é a função do pai e da mãe? Filho, senta aqui. Você não está conseguindo aprender na escola por algum motivo? Vamos tentar entender junto? Não é criticar, não é deixar sem videogame. Ah, você vai ficar sem celular. Essas reprimendas só pioram. Por quê? Porque a criança vai criar dentro dela uma inconstância de medo. Ela vai criar aquele receio de, se eu não tirar nota boa, na próxima eu vou ficar sem celular de novo. Ah, legal, mas isso vai fazê-la estudar. Tá bom, isso vai fazê-la estudar, só que vai criar dentro dela aquela questão de obrigação. E ninguém gosta de estudar, ninguém gosta de fazer nada por obrigação. Não é verdade? Tudo que é obrigado passa a ser ruim. Você precisa... Sabe aquele ditado, deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar. Só que você tem que sentar com a criança e tentar entender a dificuldade dela. Sabe aquele ditado também que Deus vai te castigar? Que Deus não castiga ninguém por conta da infinita bondade dele? Você está praticando a mesma coisa com seu filho. Você está castigando ele por um erro dele. Isso não é aprendizado. Isso não é... E não vai fazê-lo se tornar alguém melhor. Isso vai criar uma dificuldade dentro dele. A nossa mente, pessoal, quando a gente entra na questão da pressão, nós adultos somos assim. A gente não consegue render. Pensa uma criança. Não é verdade? Desculpa só ter saído do tema um pouquinho, mas é que esse paralelo veio de encontro, tá? E a questão do perdão é igual. Se aquele que errou conosco ser tratado como ele fez conosco, isso não vai fazer ele se melhorar. Muito menos vai nos fazer melhorar. A gente vai andar para trás porque a gente vai retribuir o mal com o mal e vai fazê-lo continuar estacionado. Qual é o maior mandamento, pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus nos disse quando ele foi testado pelos fariseus: se nós tivermos esses 2 mandamentos na cabeça,
nós não precisamos de mais nenhum. Porque se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós vamos trair no nosso relacionamento? Não, porque o que a gente não quer para nós, a gente não vai querer para os outros, certo? Se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós vamos roubar? Nós vamos matar? Não, porque eu amo meu irmão. Não é verdade? Não tem lógica. Então, só nós termos esses 2 mandamentos na nossa cabeça. Então, quando aquele irmão nos fizer mal, seja qual for o mal, tenhamos na nossa mente o seguinte: ele está num degrau evolutivo do qual nós já passamos. Então, nós, como os professores que Jesus quer que nós somos, para levar a palavra dele adiante, os ensinamentos dele adiante, vamos estender a mão e ajudar aquele irmão que nos fez mal a melhorar. É difícil? Pra caramba. É muito difícil. Quando alguém nos faz mal, como que alguém nos bate na face direita, esquerda, direita, e a gente vai colocar a nossa esquerda para ser estapeada também. Mas isso, pessoal, é uma analogia. Não é que a gente tem que continuar apanhando, não. Mas a gente não precisa bater. Porque se a gente bater, a gente vai voltar atrás do que a gente já aprendeu. Sabe quando a gente fala assim, eu não vou falar isso para aquela pessoa porque eu vou descer ao nível dela. Tirando o modo pejorativo, é exatamente isso. Se você se tornar um igual, você vai estar fazendo mal para você e mal para ela. Não é verdade? Nós somos imperfeitos, pessoal. Essa é a verdade. Em nossa jornada que é milenar. Inúmeros são nossos erros e serão nossos erros. Vamos usar o pretérito e vamos usar o futuro do presente. Foram nossos erros porque a gente já errou pra caramba. E serão nossos erros porque a gente vai continuar errando pra caramba. Mas cabe a nós querer melhorar, aprender com esses erros ou não. Exatamente, Cristina, Deus não castiga, Ele nos ensina. Perfeita colocação. Exato, Deus nos ensina. Só que muitas vezes, naquela lei que servia ao povo de Moisés lá de trás, a gente, principalmente nossos pais, nossas avós ainda falam, menino, não faz isso que Deus castiga. Espera lá, se Deus nos castigar, a gente vai sofrer naquele momento, mas a gente vai continuar fazendo. Não, Deus ensina. Se você fez mal a alguém hoje, amanhã talvez a vida te proporcione o inverso. Alguém vai fazer mal para você, para que você sinta na sua pele o que você fez para o seu irmão. E a partir dessa dor, você vai aprender que não se deve fazer aquilo para o irmão. Não é verdade? E como assim Deus castiga? Deus não castiga. Então, pessoal, quando Jesus recomenda no nosso Evangelho, você não deve perdoar 7 vezes, você deve perdoar 70 vezes 7. O que quer dizer isso? Não quer dizer que a gente vai perdoar exatamente 70 vezes 7. Quer dizer que a gente vai perdoar o quanto de vezes for necessário perdoar. Ah, Willy, mas a gente vai ser trouxa de ficar perdoando. A gente vai ser trouxa. O que é trouxa aos olhos humanos é bênção aos olhos de Deus. O que muitas vezes nós, seres humanos, enxergamos como ruim, como ser trouxa, como ser bobo, como bobeira. Muitas vezes nós temos vergonha de fazer certas coisas. Nós temos muitas vezes vergonha de ajudar um irmão. Para Deus, isso é a maior bênção que existe, porque o seu irmão é filho dele assim como você. Deus ama aquele que te fez mal assim como ele te ama. Não é verdade? Não é legal quando a gente faz mal para alguém por um erro? Quantas vezes, pessoal, a gente já fez mal para alguém porque nós erramos? Muitas vezes eu mesmo
Falei besteira para as pessoas, as palavras ferem muito. E depois a gente se arrepende. Tem um arrependimento sincero. Não é legal quando a pessoa nos perdoa de coração. Não é legal quando a pessoa chega para você e fala: Willy, fica tranquilo. Aconteceu, não vai acontecer mais. Te considero da mesma forma. É muito bom quando a pessoa nos perdoa. E por que nós não vamos perdoar as pessoas? Por que nós não vamos perdoar aquele irmão que talvez precise mais do que nós? Não é verdade? Então, pessoal, quando Jesus fala, você não tem que perdoar 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. É porque nós precisamos perdoar quantas vezes for necessário perdoar. Pela pessoa? Não, por nós. Porque nós precisamos aprender a perdoar. Não é verdade? E existe também o perdão próprio. Muitas vezes a gente faz um mal muito grande e fica se remoendo com aquela culpa dentro da gente. Espera lá, você precisa se perdoar. Quando você errou daquela maneira, você ainda não tinha aprendido aquela lição. Aquela lição foi necessária para que você não errasse mais daquela maneira. Então nós precisamos nos perdoar. Quando bater aquele sentimento de culpa, nós temos que colocar na nossa mente o seguinte: eu errei sim, não vou mais errar, porém o conhecimento que eu tenho agora, eu não tinha naquela época. Então não vale a pena você alimentar o sentimento de culpa dentro de você, porque isso dá abertura para o mal dentro de você. Estejam cientes disso. Então, quando a gente fala em perdão, a gente fala em perdão de si próprio e perdão daquele que precisa ser perdoado. Não é, pessoal? E tem uma passagem, só para finalizar, no Evangelho, que diz o seguinte: existe o perdão de lábios e o perdão da alma. São duas maneiras muito diferentes de perdoar. O que quer dizer? Eu duvido que nenhum de vocês nunca disse o seguinte: eu perdoo, mas eu também não quero mais papo com a pessoa. Eu desculpo, mas eu não esqueço. Sabe o que é isso, pessoal? Isso daí é o perdão do lábio. Porque, na verdade, a sua alma não perdoou a pessoa. O perdão é bálsamo reformador interno. Quando você diz da boca para fora que perdoou a pessoa, é que você realmente tem que perdoar. E não dizer: eu perdoo, mas eu não quero mais falar com a pessoa. Que perdão é esse? Pessoal, vamos lembrar da cena mais triste da história da humanidade. Sabe qual foi a cena mais triste, na minha opinião? Quando Jesus estava pregado numa cruz, quando Jesus estava à beira da morte, ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoe-nos. Eles não sabem o que fazem. Reflitam sobre essa cena. A pessoa está te matando. E Jesus olhou para o céu e disse para Deus perdoar essas pessoas. Porque eles não sabem o que faziam, não sabiam o que estavam fazendo. E assim são nossos ofensores, pessoal. Eles nos ofendem sem saber que estão nos ofendendo. Mas existe maldade. Vocês acham que não existia maldade no coração daqueles que estavam cravando lanças no coração de Jesus? Claro que existia. Mas o que é a maldade? É a falta de amor. Se a pessoa está fazendo a maldade, é porque ela ainda não aprendeu a amar. Não é verdade? Quer uma cena mais triste do que essa e mais reformadora do que esta? Até à beira da morte, Jesus nos passou o último ensinamento. Perdoe-nos uns aos outros, além de amar.
A pessoa que está morrendo perdoou aquele que estava matando. Então, mais uma vez, com a lança cravada no peito, todo ensanguentado, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoe-nos, eles não sabem o que fazem. E assim devemos ser nós. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Quando alguém nos fizer mal, vamos perdoar de coração. Vamos nos fechar em nosso quarto e fazermos uma oração para aquela pessoa, para que ela aprenda aquele ensinamento que nós às vezes já tenhamos aprendido. E que ele possa, na próxima vez, além de não fazer aquele mal, se alguém lhe fizer mal, ele possa agir assim como nós estamos agindo. Então, a próxima vez, pessoal, que alguém nos fizer mal, nunca, por favor, não vamos mais dizer: eu perdoo, eu desculpo, mas eu não quero mais falar com a pessoa. Eu desculpo, mas eu não quero mais contato com a pessoa. Isso não é perdoar. Isso é perdoar da boca para fora. Porque o seu coração não perdoou. Perdoar é perdoar em todos os sentidos. Eu perdoo. E além de perdoar, vou ajudar a pessoa a ser alguém melhor. Sabe aquela pessoa que não gosta de você e você não gosta da pessoa porque alguma coisa ali já aconteceu? Tenta surpreender a pessoa. Tenta chegar no dia seguinte com um sorriso nos lábios e oferecer ajuda para qualquer coisa para a pessoa. Sabe o que acontece? A pessoa vai estranhar. E você vai ajudar. E a pessoa vai mudar aquela visão que ela tinha de você. E você vai mudar aquela visão que você tinha dela porque você se permitiu conhecer melhor a pessoa. Então, um possível inimigo, um possível desafeto vai virar um amigo, vai virar uma amiga. Não é verdade? Então, pessoal, o que falta? Falta que nós nos permitamos a seguir os passos de Jesus. E tirar da mente aquela bobeira de: se eu fizer isso eu vou ser bobo. Quer dizer que então Jesus pregado numa cruz foi um idiota, olhando para o céu e falando: perdoe-nos porque eles não sabem o que fazem. Será que é realmente isso que Deus quer da gente? Será que não é isso que Deus quer da gente? Que nós sejamos tão bobos quanto Jesus foi? Todo ensinamento, pessoal, que Jesus nos deu não foi só através das palavras, foi através das atitudes. E essa atitude dele estar à beira da morte e pedir perdão para os agressores, perdão a Deus, para que Deus perdoe os agressores dele, foi o maior ensinamento de humildade que alguém poderia dar. Então, que possamos nos recolher. Sempre no final de cada bate-papo, eu gosto de falar para a gente ficar com uma liçãozinha de casa, porque essa liçãozinha serve para mim também. Vamos tentar, pessoal, nessa semana que vai entrar, nos recolher intimamente e trabalhar esse perdão. Quando alguém nos fizer mal, vamos lembrar de Jesus pregado na cruz. E ver que aquele mal que estão nos fazendo não é tão grande quanto ao mal que fizeram a Jesus. E mesmo assim ele perdoou. Então nós também temos condições de perdoar. Nós vamos orar a Deus, fazer uma prece para aquela pessoa que está nos fazendo mal. E a primeira oportunidade que a gente vê, a gente vai estender a mão e ensinar para aquela pessoa aquele ensinamento que nós já aprendemos. Isso, pessoal, é trabalhar a reforma íntima. Vocês vão ver como é difícil fazer isso. O perdão talvez seja um dos ensinamentos mais difíceis de todos. Mas ele vai ser o mais reformador de todos. Porque quando nós aprendermos a perdoar, todos os outros ensinamentos ficam fáceis. Essa é a reforma íntima. A reforma íntima.
aos poucos, se a gente conseguir nos reformarmos aos poucos, tenho certeza que a gente vai deixar essa encarnação muito melhor do que quando nós viemos para esse mundo. Exatamente, Cristina. Precisamos enxergar além da situação, enxergar com amor, exato. Exatamente. Basta a gente enxergar o próximo como aluno, assim como nós. Eu tenho dificuldade em X coisas. Vocês têm dificuldade em Y coisas. Outros em outras coisas. Cada um de nós estamos em um degrau evolutivo. Então, não vai ser muito mais fácil se cada um de nós pegarmos nas mãos dos outros e ir nos ajudando. Quando nós estamos na escola, vem aquele problema de matemática, aquela equação, aquela expressão que a gente não consegue resolver. Aí tem aquele nosso melhor amigo, aquela nossa melhor amiga que chega ali do lado e nos ajuda. Não fica muito mais fácil, porque às vezes a gente não entende a linguagem que o professor está usando, mas a gente entende a linguagem do amigo. Então, que nós possamos pegar na mão daquelas pessoas que estão atrás de nós. Não por serem pior do que nós, não. Porque ainda não tiveram os ensinamentos que nós tivemos. Mas tenha certeza que eles já tiveram alguns que talvez que nós não tenhamos tido. Pessoal, então, para a semana, vamos tentar olhar para dentro. Vamos tentar verificar aqueles pontinhos que nós precisamos melhorar para com o próximo. E sempre que alguém nos ofender, sempre que alguém nos fizer mal, que a gente possa primeiro olhar a Deus e pedir que Ele perdoe aquela pessoa. E se virmos abertura, vamos estender a mão e ajudar aquela pessoa. Por mais que fique aquela raivinha, aquela mágoa de ser humano, vamos tentar escoar essa mágoa aos poucos e oferecer a mão para aquele que nos faz mal. Porque isso é um aprendizado assim fantástico. Fantástico, vocês não têm ideia. Libertador. Combinado, pessoal? Vamos tentar fazer essa reforma íntima na semana? Deixa eu ver algum dos comentários aqui para finalizar. Clarice, já falei, mas estou melhorando. Exato, todos nós fizemos, todos nós fazemos. É aquilo, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar o mal que nós mesmos estamos fazendo a nós mesmos. Muitas vezes a gente fica assim, ó, dando volta em círculo. E quando a gente não perdoa, a gente está fazendo mal a nós mesmos. Mas é isso, o legal da vida é cair, bater a poeira, levantar e seguir. Aí vai ter um buraco maior, a gente vai cair, vai quebrar o nariz, a gente vai enfaixar o nariz e vai seguir. No próximo a gente vai quebrar a perna, a gente vai engessar a perna e vai seguir mancando de muleta. Mas o importante é nunca deixar de seguir. Nunca deixar de seguir. Beleza? Estamos fechados nisso. Pessoal, quem não pegou a água no começo, peguem agora para a nossa prece final, então, por favor. Deixem ela aí do ladinho, na frente de vocês. E vamos fazer nossas vibrações finais. Eu espero que esse bate-papo tenha servido para a gente, pelo menos, olhar para dentro e começar a ponderar alguns erros que nós estamos cometendo. E quando eu falo erros, não é erro para com o próximo. Porque quando a gente comete erro para com o próximo, a gente comete erro conosco. Vamos tentar aproveitar as oportunidades de ensinamentos que Deus nos dá. Tá? Exatamente, é caindo que a gente se aprende, é se esborrachando no chão que a gente vai aprender que ali tem um buraco e naquele buraco eu não vou tropeçar mais. Não é verdade? Quem aqui dirige sabe disso. A gente caiu num buraco na rua, a gente vai gravar aquele buraco. Aquele buraco não pega mais a gente. E assim é com os ensinamentos da vida, pessoal. A gente passa por um problema hoje e amanhã a gente não passa mais por problemas semelhantes. A gente passa por outros, não por semelhantes, porque aquele ensinamento a gente conseguiu aprender.
Beleza? Então, pessoal, peguem as águas. Eu vou convidar vocês para se recolherem um pouquinho, fecharem os olhos agora. Tá bom? Fechem os olhos. Vamos primeiro, pessoal, fazer as vibrações para aqueles irmãos que precisam aprender mais do que nós. Vamos pedir a Deus para que os ensinamentos cheguem para eles da melhor forma possível e que Deus nos dê sempre a oportunidade de ajudá-los quando necessário. Vamos pedir a Deus que os ensinamentos também cheguem para nós da melhor forma possível e que nós não fechemos os olhos diante dos problemas e nem reclamemos diante dos problemas, mas que possamos sacudir a poeira, agradecer pelo problema e seguir em frente, porque aquele problema não vai mais nos pegar. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que olhe todos aqueles que estão necessitados de saúde, de amor, de compreensão, de amizade, que olhe com carinho por todos eles e que nos ajude também a poder ajudar aqueles que estão próximos de nós e agradecer pela oportunidade de ajuda. Vamos imaginar nossa mãe, Nossa Senhora, entrando dentro da nossa casa e cobrindo com seu manto todos os cômodos, retirando das paredes, retirando de cima da nossa cama, retirando do nosso corpo físico e espiritual todos os pensamentos negativos e todos os sentimentos de mágoa do nosso coração. Vamos pedir a Deus uma semana abençoada. Vamos pedir a Deus forças para seguir sempre em frente. E pedir à caravana dos médicos, Dr. Napoleão Laureano, Dr. Bezerra de Menezes e todos aqueles médicos do plano espiritual possam colocar dentro da nossa água o remédio que nós precisamos para enfrentar essa semana, de acordo com o nosso merecimento. E aproveitando a presença de Nossa Senhora dentro de nossa casa, vamos fechar o bate-papo de hoje com a oração a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os filhos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora. Graças a vocês também que ficaram até agora nos assistindo. Graças a Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos juntos durante esses quase 50 minutos. Peço perdão por ter me alongado. Que todos vocês tenham uma ótima semana e lembre-se do exercício para a gente fazer, tá bom? Pessoal, obrigado. Uma ótima semana para vocês.